Então, nessa aula, nós vamos estender a técnica que a gente aprendeu na aula passada, que foi a regra dos trapézios. Então, agora nós veremos a regra dos trapézios repetidas. A gente viu a regra do trapézio, que consistia em você pegar, você tem aqui uma função, tem aqui o gráfico de uma função, e aí você simplesmente pega o ponto inicial aqui, que vai do x igual a A, até o ponto final aqui, que vai do x igual a B. E aí você quer integrar de A até B. E aí você pega esse ponto e une com a reta até esse ponto daqui, e você vai formar esse trapézio daqui. E aí a ideia é que você aproxima a área aqui abaixo do gráfico da função pela área desse trapézio daqui. Então essa foi a ideia que a gente viu na aula passada, de um jeito de você aproximar a integral para alguma coisa que seja fácil de calcular. Então, como é que a gente faz essa aproximação? A integral de f de x de a até b dx vai ser igual a h sobre 2 vezes a soma de f de a mais f de b, mais um certo erro que você vai cometer ao fazer essa aproximação. Então, observando aqui novamente o nosso gráfico, observe que esse f de a aqui, ele é justamente esse comprimento daqui. Esse f de b, ele vai ser esse comprimento daqui. E esse h aqui, que ele é o comprimento do intervalo, ele vai ser esse comprimento daqui. Então, se você pensar aqui nesse trapézio, ele meio que deitado, onde você tem aqui a base maior, a base menor, e aí o comprimento desse intervalo é justamente a altura desse trapézio. E aí a gente sabe que a fórmula para calcular a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. E é exatamente isso que nós temos aqui. Ó. Então, essa formulazinha aqui, ela nos dá a área desse trapézio daqui. E aí, como vocês podem imaginar, né, a área desse trapézio não vai ser exatamente o valor da integral. Então, a gente soma aqui um valor que eu chamo de ET, que é justamente a diferença que você vai ter entre essa integral e a área do trapézio. Então, isso aqui vai ser o erro que você vai cometer caso você aproxime essa integral aqui pela área desse trapézio. E a gente viu também aqui na aula passada como que você pode calcular esse erro que você comete. E aí a expressão que a gente obteve na aula passada foi que esse erro é igual a menos h ao cubo sobre 12 vezes a segunda derivada aplicada no ponto C, sendo que esse C ele é algum número que está no intervalo AB.
Então, normalmente, a gente não vai saber quem é exatamente esse C. A gente sabe que existe um C, tal que esse erro é igual a essa expressão, utilizando esse C que nós não conhecemos, mas sabemos que existe. E aí, assim, a depender do formato da curva da sua função, se esse intervalo AB ele for muito comprido, essa área esse valor que a área do trapézio vai nos dar, provavelmente não vai ter nada a ver com o valor real da integral. Então, você vai ter um valor lá que você vai estar usando como aproximação, mas é uma aproximação muito ruim, que é um valor totalmente diferente do valor que seria realmente a integral. E é aí que entra o que nós vamos ver hoje, que seria a regra do trapézio repetida. E como é que é essa regra do trapézio repetida? Em vez de você formar um único trapézio no intervalo AB, a gente vai particionar o intervalo AB em vários pedacinhos e para cada um desses pedacinhos nós vamos formar um trapézio. Então a gente vai ter um conjunto de pontos pertencente ao intervalo que vai particionar esse intervalo. A gente chama esses pontos de xi. Você vai ter o x0, que vai ser igual ao próprio a, que é o extremo do intervalo. Aí você vai ter x1, x2, x3, x4, até um xm, onde esse xm vai ser igual ao outro extremo do intervalo, que é o valor b. E aí, quanto maior for esse m, mais partição você vai ter no intervalo. E a gente quer particionar esse intervalo de modo que cada partição, ou seja, cada subintervalo, ele possua o mesmo comprimento que nós vamos chamar de H. E aí, utilizando esse subintervalo, nós teremos que a integral de A até B pode ser dividida como uma soma de integrais com a soma de m integrais, onde cada integral vai ser calculada em um subintervalo que vai de xi até xi mais 1. Então, vocês conhecem, né? Que se tiver um ponto entre A e B, um ponto C entre A e B, você consegue dividir a integral de A até B como sendo a soma da integral de A até C mais a integral de C até B. E aí nós estamos fazendo isso agora para uma quantidade maior de pontos. Então, nós estamos quebrando essa integral aqui em várias integrais nos subintervalos de AB que nós criamos aqui acima. Então, agora, olha só. Dentro do somatório aqui, o que nós temos? Nós temos uma integral em um certo intervalo de f de x. Então, nós vamos agora aplicar a regra do trapézio que nós vimos na aula anterior para cada uma dessas parcelas aqui do nosso somatório. Então, você tem aqui m parcelas, para cada parcela você vai aplicar a regra do trapézio. E aí, com isso, nós vamos obter o somatório com i variando de 0 até m-1 de... E aí, cada parcela vai ser h sobre 2 vezes f de xi mais f de xi mais 1. E aí, nós temos menos o erro que nós cometemos. Então, observe que aqui o xi faz o papel do A, na fórmula que nós vimos. O xi mais 1, o papel do B. E aí, o ci vai ser um ponto que vai existir, que nós não sabemos qual é, mas sabemos que existe, no intervalo de xi até xi mais 1, de modo que valha essa igualdade, que essa integral aqui seja igual a essa expressão daqui.
E aí você pode agora separar o somatório aqui em dois somatórios, o somatório dessa parte menos o somatório dessa parte daqui. E aí, como eu falei, os valores CI, na verdade eu escrevi aí que pertence ao intervalo AB, mas na verdade é mais restrito, né? Tipo assim, cada um desses CIs aqui pertence ao intervalo, na verdade, de XI a XI mais 1. Então, vocês podem anotar aí diferente, colocar no lugar de AB aqui, vocês botam de XI até XI mais 1. E aí, algo interessante que nós podemos fazer é o seguinte: como a gente falou na aula passada, a gente está supondo que a segunda derivada da f é uma função contínua. Então, a gente consegue, a partir desse fato, utilizar uma versão generalizada do teorema do valor intermediário que nos garante que vai existir um certo que se pertencente ao intervalo AB, tal que a soma da segunda derivada aplicada em CI com I variando de 0 até m menos 1 vai ser igual a m, que é a quantidade de parcelas aqui, multiplicado pelo f duas linhas desse que se que existe nesse intervalo AB. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que existe esse que se que satisfaz essa igualdade daqui. E aí, com esse fato, a gente consegue reescrever a expressão que a gente já tinha da integral de f de x, de x0 até xm, lembrando que x0 é a e xm é b. Então, isso aí vai ser igual a h sobre 2, e aí eu vou escrever a expressão do primeiro somatório. Então, só lembrando aqui, né, a gente tinha esse somatório aqui, e aí observa que se eu faço i igual a zero, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o f de x0 mais o f de x1. Aí quando eu faço o i igual a 1, eu vou ter f de x1 mais f de x2. Então, olha só, o x1, ele repetiu quando o i era igual a zero, ele apareceu aqui, e quando o i é igual a 1, ele vai aparecer aqui. Aí depois, quando eu faço o i igual a 2, eu vou ter f de x2 mais f de x3. Então, novamente, o f de x2 apareceu quando o i é igual a 2 e apareceu aqui quando o i era igual a 1. Então, você vai ter vários elementos se repetindo, com exceção do primeiro elemento, que é o f de x0, que só vai aparecer quando o i for igual a zero, e o f de xm, que vai aparecer aqui apenas na última parcela, que é quando i igual a m-1. Então, os dois valores extremos vai aparecer apenas uma vez e os outros valores intermediários vai se repetir, vai aparecer duas vezes cada um. Então, foi daí que nós tiramos essa expressão daqui. O f de x0 aparece somente uma vez, o f de xm apenas uma vez, e os outros elementos eles vão se repetir duas vezes. E aí, utilizando essa igualdade daqui, a gente substitui aquele erro por essa expressão mais simples. Então, em resumo, nós obtivemos a nossa aproximação da integral, dada por essa expressão.
e a expressão do nosso erro que nós cometemos ao aproximar a integral original por essa expressão acima. E aqui nós temos um gráfico de como que seria essa regra do trapézio repetida. Então aqui nós temos o início do nosso intervalo, e aí você define aqui o x1, x2, x3, reticência, e aí, sendo que o comprimento de cada um desses subintervalos vai ser h, e aí para cada um desses subintervalos você desenha o trapézio, e aí esse trapézio vai aproximar a integral de f de x nesse intervalo de x0 até x1, e assim por diante. Aí você vê que como você tem agora aqui vários intervalos pequenos, então você percebe, já visualmente você consegue perceber que essa aproximação vai ser muito melhor do que se tivéssemos apenas um único trapézio que se estenderia por todo o intervalo. E aí agora nós vamos tentar analisar o erro que nós cometemos aqui, porque sempre quando a gente encontra alguma aproximação de alguma coisa, a gente está interessado em saber o quanto que a gente está errando ao utilizar aquela aproximação. Então, você tem lá o valor original que nós não conhecemos, nós criamos uma técnica para poder aproximar esse valor original, e é importante você entender o erro que você está cometendo. E, normalmente, a gente vai querer construir técnicas que nos permitam calcular aproximações cujo o erro você consiga controlar esse erro, você consiga limitar e tornar esse erro o tão pequeno quanto você queira. E aí, então, agora nós vamos tentar estudar esse erro para ver se a gente consegue ter um controle sobre ele. Então, nós temos essa expressão aqui para o nosso erro. Essa expressão envolve o valor de m, que é a quantidade de subintervalos que você vai ter no seu intervalo original. Nós temos o h, que vai ser o comprimento de cada subintervalo. Então, esse h aqui pode ser calculado fazendo o b menos o a, que é o comprimento total do intervalo, dividido por esse m aqui, que é a quantidade de subintervalos. Então, isso vai dar o valor de h. E aí você tem aqui, multiplicando o valor f duas linhas de Xi. Só que a gente não consegue calcular esse valor aqui exatamente, porque nós não sabemos quem que vai ser esse Xi aqui. Então, a gente vai, na verdade, tentar achar algo do tipo, a gente sabe que essa expressão aqui vai ser menor do que alguma coisa. Então, isso para a gente já vai ser o suficiente. A gente vai achar uma cota superior para esse erro que nós cometemos aqui. Então, você vai ter uma garantia, eu tenho certeza que o erro aqui é no máximo tanto. Então, é isso que nós vamos fazer. E aí, novamente, nós vamos utilizar o fato da segunda derivada ser contínua no intervalo AB, e a gente tem a seguinte propriedade. Se você tem um intervalo limitado e fechado, AB, então qualquer função contínua definida nesse intervalo fechado e limitado, o valor da função vai ser limitado. Então, você vai ter, essa função ela vai atingir um valor máximo e um valor mínimo. Isso significa que, em módulo, o valor da função ele vai ser limitado por alguma constante. Então, existe uma constante m2 que é igual ao máximo
com x pertencente nesse intervalo do módulo de f duas linhas de x. Não sei se vocês conhecem essa notação aqui, mas isso aqui está querendo dizer o seguinte: eu vou analisar todos os valores de x no intervalo AB, vou calcular f duas linhas de x e tomar o módulo dele. E aí eu vou pegar e vou ver se existe um deles que é maior do que todos os outros. E o que eu acabei de falar aqui dessa função ser contínua no intervalo fechado AB, e esse intervalo AB aqui nele ser um intervalo limitado e fechado, isso garante que esse máximo existe e vai ser um número real. E aí eu estou chamando esse número real de M2. Então, com isso, a gente sabe que o módulo do nosso erro vai ser menor ou igual do que mh ao cubo vezes M2 sobre 12. Então, observe que essa expressão aqui, ela é muito parecida com essa, só que aqui eu estou tomando um módulo. Então, como eu tomei o módulo, eu posso eliminar esse sinal de menos aqui. E aí eu repito o mh ao cubo sobre 12, está aqui. E aí, no lugar desse valor aqui, eu coloquei esse M2 aqui, porque eu sei que, seja lá qual for esse QC que pertence ao intervalo AB, eu sei que o módulo da função aplicada nele vai ser menor ou, no máximo, igual a esse M2 aqui. Já que, na hora que eu calculo esse máximo aqui, esse QC, ele também está sendo tomado aqui como sendo um elemento pertencente a B. Então, por isso que nós podemos utilizar isso aqui como sendo um limitador para o valor do módulo disso daqui. E aí, lembrando que o M é igual a B menos A sobre H, nós podemos reescrever essa expressão daqui da seguinte forma. Então, nós pegamos aqui o M, pegamos um dos H's aqui, porque a gente tem 3 H's multiplicando, então pegamos um dos H's. Que aí esse um desses H's aqui vai ser justamente... deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Que aí você pega esse H aqui, você passa para cá multiplicando. Então, MH é igual a B menos A. Então, você substitui esse M vezes um dos H's aqui por B menos A. E aí, os dois H's que sobrou você coloca aqui, né? H ao quadrado, 12 está aqui e o M2 está aqui. Então, com isso, nós achamos um limitador para o nosso erro. E olha só, digamos que eu tenho o nosso intervalo AB fixo. Então, eu tenho um intervalo AB fixo, e aí esse M2 aqui também vai ser fixo, que vai ser o valor máximo que a segunda derivada atinge nesse intervalo fixo, AB. Então, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo. A única coisa que eu vou poder fazer variar aqui é o tamanho dos nossos subintervalos. Então, observe que isso aqui é constante, e aí eu posso pegar esse H aqui. Se eu pegar esse H bem pequenininho, esse valor aqui, ele pode ficar tão pequeno quanto a gente queira. Então, com isso, eu consigo ter um controle do meu erro. Então, falar assim, eu quero que o meu erro seja no máximo de 0,0001. Então, eu vou... Tá, beleza. Então, para qual valor de H eu preciso colocar aqui para que essa expressão aqui seja menor do que esse valor que eu quero que o meu erro seja no máximo igual àquilo. Então, uma vez que eu acho esse H, então eu posso usar a quantidade de subintervalos correspondente, que mesmo eu não conhecendo o valor real da integral, eu tenho certeza que
a diferença da minha aproximação que eu encontrei para o valor real que eu não conheço vai ser menor do que esse erro que eu determinei no início, antes de calcular o valor desse h aqui. Então vamos ver um exemplo aqui para a gente entender como que tudo isso que nós discutimos aqui agora funciona. Então eu tenho aqui a integral de 0 até 1 de e elevado a x dx. Essa integral é o integral que nós conseguimos calcular de forma analítica. Você sabe que e elevado a x tem uma primitiva bonitinha que é ela própria. Então a primitiva de e elevado a x vai ser e elevado a x. Então a gente já sabe que o resultado dessa integral aqui vai ser e elevado a 1 menos e elevado a 0, ou seja, e menos 1. Então a gente já conhece o resultado dessa integral daqui. Mas, para fins de exercício, de entender o conteúdo que a gente acabou de ver, nós vamos tentar utilizar esse método que nós vimos para poder tentar achar uma aproximação dessa integral aqui. E aí a gente vai utilizar 10 subintervalos. Então você vai ter x0, x1, x2, x3 até x10. E aí você vai dividir o intervalo 0 em 1, o intervalo 0, 1, em 10 partes iguais, que vai ter o comprimento de 0,1. Então você vai ter o x0 igual a 0, o x1 igual a 0,1, o x2 igual a 0,2 e assim por diante até o x10 igual a 1. E esses pontos dividirão o intervalo em subintervalos com h igual a 0,1. Então vamos aplicar a regra dos trapézios repetidos para calcular a aproximação para essa integral aqui de 0 até 1. Então você vai ter h, que é 0,1, dividido por 2. Você vai ter o f de x0 mais 2 vezes o f de x1 e assim por diante. Quer dizer, não, isso mesmo, do f. 2 vezes o f de x8 mais 2 vezes o f de x9 mais o f de x10. E aí, fazendo essa conta aqui na calculadora, você vai encontrar aproximadamente 1,719713. Então, essa foi a aproximação da integral que nós obtivemos. E a gente consegue uma expressão para o erro exato que a gente comete ao utilizar essa aproximação. Só que é o seguinte, a gente tem uma incógnita aqui nessa expressão desse erro, que é esse que se aqui. Você sabe que vai existir algum que se no intervalo de 0 até 1, de modo que o erro que você cometeu ao utilizar essa aproximação aqui para essa integral é igual a essa expressão daqui. Só que, como a gente falou, a gente não consegue calcular exatamente esse que se aqui, a gente não consegue encontrar ele exatamente. Então, o que a gente faz? Lembrando que aqui, né, eu estou usando a segunda derivada da função e elevado a x, que vai ser ele próprio. Então, por isso que isso aqui coincidiu com o elevado a x, mas é só porque a segunda derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas, enfim, então a gente sabe que vai existir esse que se nesse intervalo, de modo que o erro que você cometeu é igual a isso aqui. Mas, como eu falei, a gente não consegue achar esse que se. Então, o que a gente faz é tentar pensar assim, tá, mas beleza, no intervalo 0, 1, qual é o maior valor que isso aqui pode alcançar?
E aí, como a função e elevado a x é uma função crescente, então ela vai atingir o valor máximo dela no extremo direito do intervalo, que vai ser no x igual a 1. Então você pode dizer então que esse erro aqui, ele vai ser menor do que essa mesma expressão sendo substituída pelo que se igual a 1 aqui. Então, com isso, você vai ter que o módulo do erro vai ser menor ou igual do que 0,01, que é o resultado dessa continha aqui, né, que é 10 vezes 0,1 elevado ao cubo, dá 0,01. Isso aí dividido por 12. E aí, eu vou escrever aqui o máximo com x descendente a 0,1 do módulo de e elevado a x. Mas como a gente acabou de observar que o e elevado a x ele é uma função crescente, esse máximo aqui ele vai ser atingido no x igual a 1. Então, essa expressão aqui inteira é igual a e. E substituindo isso aqui por e multiplicando por isso daqui, nós vamos obter aproximadamente 0,00227. Então, você tem certeza, você tem convicção de que o valor real dessa integral daqui, ele vai estar distante desse número aqui, no máximo, por esse valor daqui. Então, você vê que isso aqui é uma aproximação muito boa. Então, aproximando para duas casas decimais, você vai ter 1,72, que vai ser exatamente o valor real aproximado para duas casas decimais, já que você tem 0,0 aqui. Alguma dúvida aqui nesse exemplo? Então, vamos para a letra B, que agora quer que você calcule o número de subdivisões para você obter um erro inferior a um certo valor. Então, a gente vai ter que utilizar a expressão que nós temos, que nos dá uma cota superior para o nosso erro. Ou seja, o módulo do nosso erro é menor ou igual do que b menos a sobre 12 vezes h ao quadrado vezes uma constante m2, onde essa constante m2 é o valor máximo que a nossa segunda derivada assume no intervalo em questão. Aqui nesse caso aqui nós temos que o b é igual a 1, o a é igual a 0, esse h aqui é igual a gente não sabe, né? A gente quer descobrir o comprimento do intervalo de modo que o erro seja menor do que isso. E esse m2 aqui vai ser o máximo, que é a segunda derivada, que é e elevado a x, ativo no intervalo 0,1, que a gente já discutiu aqui e já concluiu que esse valor é igual a e. Então, você vai ter 1 menos 0 sobre 12, vezes o h ao quadrado que nós queremos descobrir, quanto que deve ser, vezes o e elevado a 1, que é o valor desse máximo aí. Então, fazendo essas continhas, simplificando, você vai ter h ao quadrado sobre 12 vezes e. E a gente quer que... Então, assim, a gente já tem que... isso aqui é uma cota para o nosso erro 10 elevado a menos 3. Então, a gente quer que o erro seja menor do que isso. Então, o que a gente vai fazer é ver para qual valor de h que isso aqui vai ser menor do que isso daqui. Então, por isso que nós vamos escrever agora aqui menor que 0,001, que é o 10 elevado a menos 3. Então, em resumo, a gente quer achar h de modo que h ao quadrado sobre 12 vezes e seja menor do que 0,001. Então, isolando o h ao quadrado, nós vamos obter h ao quadrado menos 12 vezes 0,001 sobre e essa expressão daqui vai ser aproximadamente 0,00441. E aí, como a gente sabe que o h, né, como é o comprimento do subintervalo, ele é um valor positivo, então nós podemos extrair a raiz
desigualdade aqui, mantendo a direção da desigualdade, e você vai obter que o H tem que ser menor do que 0,0665. Beleza. Mas nós sabemos que o H ele é igual a B menos A sobre M. E no nosso caso, né, o B menos A é igual a 1. Então, o H ele é igual a 1 sobre M. Lembrando que M é a quantidade de subintervalos que nós vamos dividir. E é justamente o que nós queremos encontrar. Nós queremos saber qual que tem que ser o valor mínimo de M, de modo que o erro seja no máximo 0,001. Então, nós sabemos que o H é igual a 1 sobre M, e sabemos que o H tem que ser menor do que esse número daqui. Então, nós vamos pegar essa expressão daqui, H igual a 1 sobre M, e nós vamos concluir que o M é igual a 1 sobre H. E aí, como H é menor do que 0,0665, então 1 sobre H é maior do que 1 sobre 0,0665. Então, se você inverte aqui 1 sobre H, 1 sobre isso, você também inverte a direção da desigualdade, fica sendo maior que. E essa expressão daqui é aproximadamente 15,03759. Então, ou seja, 1 sobre H tem que ser maior do que esse número daqui. Logo, o nosso M, que é igual a 1 sobre H, tem que ser maior do que 15,03759. Mas como o M ele é um número inteiro, né, já que ele é a quantidade de subintervalos que você vai dividir o intervalo original, então, e o M tem que ser maior do que esse 15, alguma coisa, então o M tem que ser pelo menos 16. Então, se você pegar o M igual a 16, ou seja, você dividir o intervalo de 0 a 1 em 16 partes, então você vai ter que o erro que você vai cometer ao aproximar aquela integral original vai ser menor do que 0,001, que foi o que a questão nos pediu. Então, a quantidade de subintervalo desejada é M igual a 16.